eu vivia sozinho numa enorme casa de 2 pisos e uma pequena chácara na saída da minha cidade. Naquela noite, eu cheguei do trabalho, tomei um banho daqueles bem demorado e desci para comer alguma coisa. Depois de preparar um sanduíche, sentei no sofá e fiquei assistindo a novela das 9, quando de repente ouvi um barulho como se alguém estivesse caminhando do lado de fora da minha janela. Eu levantei, olhei, não vi ninguém e voltei a sentar no sofá. Depois que a novela acabou, apaguei todas as luzes, subi e fui deitar. Porém, poucos minutos depois, eu vi o barulho de cadeira sendo arrastada na sala. Fui até a porta do quarto e, depois de assuntar por alguns segundos, liguei para a polícia. Poucos minutos depois, a polícia chegou, olharam dentro e fora da casa e não viram ninguém e nada estava quebrado ou fora do lugar. Eu voltei a subir ao meu quarto e, ao deitar, recebi uma mensagem de um número desconhecido que me deixou apavorada e congelada de tanto medo. Eles esqueceram de olhar debaixo da cama. Eu não sabia o que fazer. Meu medo era tanto que fiquei totalmente paralisada. "Quem é você?" perguntei, tremendo de pavor. O infeliz não respondeu. Minha única saída era levantar da cama e correr. E se quem estiver debaixo da cama agarrar minhas pernas? Pensei. O único jeito, a única saída, era pelo menos tentar. E com todas as forças que tinha, agarrei meu telefone, saltei da cama e corri em direção da escada e para fora da casa. E outra vez liguei para a polícia, que em poucos minutos chegaram. E como antes, não encontraram ninguém. Eu não podia acreditar. E os barulhos? E a mensagem? Com certeza, alguém havia estado dentro da minha casa. Segundo um dos policiais, os barulhos podiam ter sido causados por algum animal que de alguma maneira conseguiu entrar. Ou quiçá, fruto da minha própria imaginação. E a mensagem? Perguntei. Pode ter sido enviada por algum vizinho engraçado, respondeu um dos policiais. Casa, animal ou imaginação, o fato é que já não foi possível dormir. No dia seguinte, eu voltei do trabalho e, depois da rotina, banho, comida, novela, etc., subi e fui deitar. Minutos depois, eu vi o barulho de passos pela cozinha e, logo em seguida, as pancadas assustadoras. Pá, 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 8 vezes. Depois de observar por um bom tempo do topo da escada, eu resolvi descer e checar. Na sala não tinha ninguém e tanto a porta como as janelas estavam fechadas. No entanto, ao entrar na cozinha, eu quase morri de susto. Todas as portas dos armários, 8 no total, estavam totalmente escancaradas. Alguém havia entrado e certamente estava ali divertindo com meu medo. Sem perda de tempo, saí, liguei para a polícia e fiquei esperando na entrada da chácara. A polícia chegou, checou toda a casa e mais uma vez não encontraram ninguém. Segundo os policiais, nenhuma das portas dos armários estavam abertas. Eu não conseguia entender como era possível o intruso entrar e sair da minha casa tão rápido. Antes de saírem, um simpático policial chegou e, ao ouvir do acontecido, prometeu ficar de olho e que qualquer novidade chamasse diretamente ao seu telefone. Felizmente, várias noites passaram sem que nada de normal acontecesse. Porém, uma semana depois, por volta das 2 da manhã, eu vi algo que me fez estremecer. Uma forte batida na porta principal. Pensando ter sido apenas um sonho ou coisa da minha imaginação, fiquei esperando que batesse outra vez. E em questão de segundos, outra batida. Meu coração palpitava. Meu medo era indescritível. Quem poderia estar batendo na minha porta àquela hora da noite?
Enquanto ouvi a batida, corri para a janela e vi o vulto de uma pessoa no escuro frente à porta. Imediatamente liguei para o simpático policial e pedi por ajuda. Ele disse que eu não me preocupasse e que estava a caminho. E o mais importante, que não abrisse a porta. Enquanto isso, as batidas continuaram. Os minutos passaram e, como o policial não chegava, tranquei a porta do quarto e liguei para o número de emergência. Poucos minutos depois, meu telefone tocou e eu atendi. Era o simpático policial informando que estava chegando. Eu agradeci e desliguei. As batidas continuaram cada vez mais fortes e ninguém chegava. De repente, aconteceu o que mais temia. O estranho vulto já não estava frente à porta. Ele estava dentro da minha casa e subindo a escada em direção ao meu quarto. Meu medo era quase incontrolável. Onde estava o policial? E a polícia? Por que não chegavam? Os passos chegaram frente à porta do meu quarto e pararam. E as pancadas começaram. 1, 2, 3, e com cada uma delas, a porta cedia um pouco mais. Desesperada e sem querer fazer barulho, eu enviei uma mensagem ao simpático policial, perguntando onde estava e implorando que me ajudasse. Poucos segundos depois, o meu coração quase parou ao ouvir a notificação da mensagem recebida do lado de fora do meu quarto. Sem querer acreditar, eu digitei um ponto e enviei. E outra vez, eu vi a notificação. Meu desespero era total. A porta chacoalhava cada vez mais com as pancadas. Parecia cair a qualquer momento. Porém, antes que a porta fosse arrombada, minhas preces foram atendidas e eu ouvi, em pranto, os gritos de vários policiais. O intruso foi preso e retirado da minha casa. E tudo acabou. 2 dias depois, eu fui informada que o simpático policial havia confessado vários outros casos de invasão e estupro. Te cuida e muito obrigado.